Falando em trânsito, agora preste atenção nessa notícia, nesse assunto que a gente vai tentar destrinchar aqui junto com você. Você está ali dirigindo numa rua e de repente o asfalto cede. Seu carro cai em um buraco ou você está ali passando, cai no buraco que está aberto mesmo, danifica a suspensão do veículo e eu poderia falar vários prejuízos, né? Do veículo, pode ser carro, pode ser moto também. Prejuízo dos dois jeitos, né? Nas duas situações. Tudo isso por falta de manutenção das vias públicas. Pois é, mas será que existe alguma forma de cobrar do poder público esse valor, hein, minha gente? Ó, quem vai explicar tudo pra gente já tá aqui, é o Davi. Oi, Davi, boa tarde. Quais as orientações? Boa tarde, Marcela. Boa tarde, Thaís. E a todo mundo que acompanha a gente ao vivo aqui no CE1. Pense num problema para dar dor de cabeça em muita gente. É a situação da malha viária da nossa capital Fortaleza, né? Um problema constante de todos os dias que a gente, inclusive, mostra bastante aqui no CE1, em todos os jornais da casa. Diversos buracos, além de buracos também, às vezes até crateras profundas que danificam veículos, seja um carro, uma moto, uma bicicleta. E, além disso, desgastes no asfalto. São muitos os problemas que afetam aqui a nossa cidade. E problemas que geram danos financeiros, inclusive pessoas que precisam fazer manutenção constante ou que acabam passando por um buraco mais profundo e furando ou rasgando um pneu, tendo problemas maiores com suspensão. Enfim, a gente rodou diversas ruas aqui de Fortaleza, um problema que afeta todas as regiões da nossa capital, para conversar e saber qual é a percepção dos motoristas em relação a esse problema do cotidiano. A gente acompanha esses relatos agora. Rapaz, está cada vez pior, viu? Em todo canto tem buraco, a gente vê, às vezes pensa que não tem buraco, mas tem uma depressão, o cara tá com o carro dentro, quebra carro e não tem para quem recorrer, né? A gente não consegue nada, só custo pro motorista. Já teve algum problema com o seu carro passando por um? Vários. Aí, cada vez que eu encosto o carro, manutenção é R$2.000, R$3.000 que a gente gasta com suspensão. A rua toda esburacada, precisa fazer manutenção nas vias. Você, como motorista aqui da cidade, passa muito por essa situação? Muito mesmo. A rua está cheia de buraco. Então, se o prefeito tem que mandar consertar os buracos de Fortaleza. Tem muito buraco, viu? Já teve algum prejuízo? Depois dessas chuvas, amortecedor vai embora, suspensão do carro vai embora. Está acabado realmente, a pista está simplesmente destruída, certo? Está precisando de uma reforma urgente. Você já teve algum prejuízo com o carro? Já, a minha roda estourou, o pneu estourou e a roda ficou pensa. Onde é que foi? Foi num buraco que eu acabei de cair de novo aqui atrás. Eu já caí bastante aqui em buraco, já quase arrebentei. Outro dia eu fui para a oficina com um pneu estourado por causa de um buraco. Olha, um problema mais sério ainda durante o período de quadra chuvosa, né? As chuvas, inclusive, às vezes dificultam o trabalho de manutenção e dificultam também a visão do motorista, que às vezes passa por uma região, não vê o buraco ou vê, mas não sabe qual a profundidade, acaba passando e às vezes até ficando preso, ficando retido. No caso também de motociclistas e ciclistas, existe também o perigo constante de queda. Muitas situações, danos que podem ser financeiros ou até mesmo físicos, né? E é para isso que a gente vai conversar com um advogado especialista no assunto, porque muitas pessoas passam por situações com o trânsito, com a nossa malha viária aqui da capital. E a grande pergunta é: o poder público pode ser responsabilizado por isso, Rodrigo? Exatamente, Davi. Boa tarde a você, a todos que nos acompanham. O poder público ele tem o dever de manutenção e conservação da via. Se por acaso ele for omisso nesse sentido e alguém vier a ter danos, seja patrimoniais, seja físico, essa vítima tem sim um direito de reparação. E aí a dica que eu dou é que se, por exemplo, for um incidente envolvendo um buraco, um bueiro aberto, ela tem que parar o veículo no lugar seguro, fazer registros fotográficos, porque ela precisa provar que o dano que ela teve decorreu daquela omissão. Ela tem que provar esse nexo. Feito isso, ela tem uma boa probabilidade de ser bem-sucedida numa demanda jurídica. Importante também que ela reúna ordem de serviço de oficinas, notas fiscais, caso ela venha realmente a reparar o veículo dela, para ela comprovar em juízo qual foi o valor do dano que ela veio a ter por conta daquela omissão na via. Então existe mecanismo legal, né, para você inclusive entrar com um processo, tentar reaver aí os seus prejuízos. Agora, muita gente se questiona também em relação à burocracia. É um processo moroso? É um processo que demora? Na sua experiência, como é que esse tipo de processo costuma se resolver? Um processo de reparação dessa natureza costuma tramitar nos juizados especiais da Fazenda Pública. Em tese, é um procedimento mais rápido do que o processo comum. Dependendo da jurisdição, a sentença de primeiro grau sai em questão de meses.
mesmo demorando, se a vítima tiver direito e o direito dela for bom, eu acho que vale muito a pena, porque é uma demanda com alta probabilidade de ser bem sucedida. Então, se a vítima tiver interesse, basta constituir um advogado ou um defensor público e ajuizar essa ação. Rodrigo, então, para a gente reforçar, passa o passo a passo aqui para o pessoal que está assistindo a gente, caso a pessoa passe por algum sinistro, algum acidente do tipo, ou até mesmo situação de, por exemplo, estacionar um carro e aí o asfalto cede. Qual é o passo a passo para essa pessoa? Como é que ela deve proceder? A vítima ela tem que provar que o dano que ela teve, o prejuízo que ela veio a sofrer, foi em razão dessa omissão do poder público, seja do buraco na via, do bueiro que ficou aberto, ou então do paralelepípedo que estava solto. E aí a prova que eu recomendo é ela tentar fazer registro fotográfico, filmar, bater foto. Também, se ela quiser, pode se utilizar de testemunhas, pessoas que estavam acompanhando ela no veículo, alguém que estava passando próximo ao local. Com esses elementos de prova, a probabilidade de sucesso numa demanda jurídica é muito alta. Então, ela tendo isso em mãos, ela pode sim ajuizar essa demanda, que possivelmente ela vai ser bem sucedida. É exatamente sobre isso que eu ia te perguntar, e a gente pode se aprofundar nesse assunto. Muita gente nem chega a entrar com um processo, a entrar em contato com um advogado, porque pensa que é uma causa perdida, pensa que é muito difícil. Qual é a possibilidade de sucesso nesse caso, se você tiver todas as provas ajuntadas, anexadas, recibos também, caso a pessoa já tenha arcado com esses prejuízos? Davi, se ela tiver todos esses elementos de prova, a probabilidade é muito alta. Inclusive, eu vou até lhe complementar. Talvez essa situação se repita ano após ano, justamente porque os cidadãos com direito não vão em busca desse direito junto ao judiciário. Talvez, se mais pessoas lançassem mão desse direito, talvez a prefeitura olhasse com mais cuidado para essa questão da via. Então, acho que se a pessoa tiver esses elementos, ela tem sim uma boa probabilidade de ser bem sucedida nessa demanda. E a indenização, só para complementar, ela também tem o caráter pedagógico, para mostrar para o ente público que ele deve sim fazer a manutenção da via. Rodrigo, muito obrigado por todas as orientações. Mais uma vez, a gente dando essas orientações para você que acompanha a gente, mas também reforçando essas denúncias de diversas ruas que estão em uma situação precária aqui na nossa cidade. Hoje mesmo pela manhã, a gente fez diversos registros. Uma das avenidas é Eduardo Girão, muitos buracos, inclusive uma cratera ocupando boa parte da via, uma faixa inteira, e os carros precisam desviar para não passar por aquele buraco, gerando até risco de acidentes, principalmente no horário de pico. Bom, a gente entrou em contato com a Prefeitura de Fortaleza para saber sobre a situação, inclusive das operações tapa-buraco que ocorrem cotidianamente, aqui na nossa cidade. Quem nos respondeu foi a SEGER, a Secretaria da Gestão Regional, que falou que neste mês de abril foi duplicada a quantidade de equipes que trabalham nesse tipo de operação. Antes eram 2 equipes e agora são 4. Sobre os resultados do primeiro semestre, neste ano, nos primeiros 3 meses do ano, já foram realizados serviços em 27.765 metros quadrados de vias em todas as 12 regionais de Fortaleza. A execução nesse período, segundo a Prefeitura de Fortaleza, acaba sendo mais difícil por conta da situação da quadra chuvosa, então o fator climático também afeta. No entanto, essas operações ainda seguem e a população pode solicitar esses serviços caso uma rua no seu bairro esteja em uma situação mais precária. Esses serviços de reparo, de manutenção, podem ser realizados por meio do canal 156. Pela central, você pode denunciar esse problema diretamente com a Prefeitura e esperar uma resolução. E a gente continua ficando de olho aqui para cobrar do poder público esse tipo de questão e também orientar você em caso de algum dano maior, físico ou patrimonial. Essas são as informações, Thaís, Marcela. Meu amigo, tem lugar aqui em Fortaleza que é difícil até a gente conseguir desviar dos buracos. Tem buraco do lado direito, tem buraco do lado esquerdo. Às vezes o condutor ele precisa escolher qual buraco ele vai passar por cima, porque tem buraco para todo lado realmente. E, às vezes, esse buraco, viu, minha gente, é um acidente avisado. Por que eu estou dizendo isso? Porque você passa por ali e você já sabe, esse buraco tá com cara de que a qualquer momento pode acontecer algum acidente. Mas o condutor não tem outro caminho, ele não tem como desviar para outro lugar e acaba passando por essa situação. Infelizmente, tá aí o Davi trouxe para a gente as dicas. Se você passar por uma situação como essa que a gente está mostrando, a dica é: fotografa lá o buraco. Em primeiro
lugar você faz o quê? Coloca o seu carro no lugar seguro, né? Avalia se aquela rua, aquele bairro onde você está, aquela área é um espaço seguro. E aí, afasta o seu carro um pouquinho, fotografa aquele buraco, que é para ter uma prova, né, Davi? De que realmente você sofreu aquele dano, aquele prejuízo por causa daquele buraco e mais, né? Quando a pessoa não fica ferida, né, Thaís? Exatamente, com certeza. É uma excelente prestação de serviço essa que o Davi trouxe aí com o nosso entrevistado, porque é um problema que motoristas, condutores de todas as classes sociais passam, né? Por esse problema, justamente, da questão dos buracos. Do mais carente ao mais rico, ninguém merece ter que arcar com os prejuízos de um buraco que muitas vezes está aí, ó, há muito tempo. Quantas vezes já mostramos aqui no C1 aniversários de buracos, né? Os moradores ali que se juntam acabam tampando o buraco. Enfim, é uma situação muito complicada e é como o entrevistado falou, tem que sim cobrar da prefeitura, tem que sim cobrar um posicionamento, porque senão acaba virando rotina e os buracos continuam, né? Então tem que sair do bolso, realmente, dos cofres públicos para que esse problema se acabe de vez, né, Marcelo? É isso. Obrigada, Davi.